Sejam muito bem-vindos. Essa série de vídeos do Bob Proctor será sobre as 11 leis do universo. E hoje, iremos aprender a lei número 1. A lei do pensamento. Bons estudos, até mais! A lei do pensamento. A mente é o poder mestre que molda e realiza. O ser humano é a sua mente. Sempre que ele utiliza a ferramenta do pensamento, e, moldando o que ele quer, traz mil alegrias ou milhares de doenças. A pessoa pensa em segredo, e acontece. Internamente o ambiente é apenas o seu espelho. James Allen escreveu essas palavras há exatos 100 anos, e eu comecei a estudar aproximadamente 50 anos atrás, ano após ano, e isso cada vez faz mais sentido para mim. Eu quero falar uma coisa para você sobre a lei do pensamento. O pensamento é uma força poderosa, e tem sido desde sempre a mais poderosa força capaz de realizar algo. Um escritor e dramaturgo, premiado com o prêmio Pulitzer, abordou este tema em uma peça de teatro chamada O Segredo da Liberdade. Nessa peça um personagem diz: "A única coisa que diferencia o homem de outros seres é a sua mente. Qualquer outra coisa você pode encontrar em um cavalo ou um porco." Essa frase pode parecer uma piada, mas é uma verdade. Qualquer outra coisa você pode encontrar em um cavalo ou em porco. Observe, a mente é a força mais poderosa do mundo, e o pensamento é uma forma muito poderosa de energia. Ondas de pensamentos são ondas cósmicas, que penetram no tempo e no espaço. Como estamos falando da lei do pensamento, eu vou me referir a alguns pontos citados por Raymond Rolin. Ele disse: "Para as pessoas em geral a vida é um enigma, um mistério profundo. O complexo e incompreensível problema, ou parece ser, mas é muito simples. O mistério é apenas outro nome para a ignorância. Todas as coisas são misteriosas quando não são compreendidas, mas quando compreendemos a vida, ela não parece mais misteriosa. Até os meus 26 anos, a vida era um verdadeiro mistério para mim. Era um problema incompreensível e, claro, eu tinha muitos problemas. Mas então comecei a estudar, e acho que ao terminar de estudar essa informação você sabe, demorou algum tempo. Mas quando comecei a adotar esses conceitos e abrir minha mente para eles, finalmente minha vida começou a mudar. Finalmente comecei a mudar meus problemas, finalmente fiz eles desaparecerem. Comecei a ganhar mais dinheiro, eu estava vivendo em um corpo saudável, tudo começou a melhorar. Então eu percebi que comecei a atrair pessoas diferentes para minha vida, pessoas mais interessantes. Observe, a verdade é que eu estava me tornando uma pessoa mais interessante. Uma pessoa mais interessante porque estava mais interessado. E observe, quando começamos a ter pensamentos poderosos, tudo começa a acontecer. Deixe-me compartilhar algo que Ronald disse em um trecho de seu livro. Você e eu estamos sempre progredindo, somos criaturas de crescimento constante e antes de mais nada, residimos no oceano ilimitado de progresso para ser navegado, e, conquistado somente pelo desenvolvimento e pela cultura de seus poderes inerentes. O progresso de um indivíduo é amplamente determinado por... Pense nisso, vou repetir. O progresso de um indivíduo é amplamente determinado por... Uma boa pergunta, não acha? Vou responder. É determinado por seu estado mental predominante. Porque a mente é o fator básico que governa fortemente a vida inteira, minha vida e sua vida. E deve-se dar atenção ao estado mental predominante porque isso irá regular o eixo e direção de todas as faculdades e poderes, cuja soma total determinará inevitavelmente muitas experiências particulares e autoconfiança. O estado predominante é como uma CPU. Você está familiarizado com este termo por causa do seu computador, mas é como o estado predominante do computador. O estado de espírito ou estado mental dominante é constituído por várias atitudes mentais que o indivíduo adota, coisas, eventos e a vida em geral.
Se suas atitudes são amplamente otimistas, em sintonia, fiel ao sentido da vida, isso será a sua mentalidade predominante. O estado mental corresponderá e exibirá uma tendência altamente construtiva e progressiva. Como quase todas as forças da personalidade funcionam através da mente consciente, de uma maneira ou de outra, e como os atos mentais e físicos diários são controlados em grande parte pela mente consciente, é óbvio que o estado mental líder determinará a direção em que os poderes do indivíduo devem prosseguir. O estado mental predominante é tudo. Eu sei que você e eu fomos treinados para acreditar que nós temos que mudar o que está acontecendo lá fora, nós temos que consertar isso e resolver aquilo. Nós fomos literalmente programados para viver através de nossos sentidos físicos. O que ouvimos, vemos, cheiramos, sentimos o gosto e tocamos. Houve pouco aprendizado em outras faculdades. A percepção, a vontade, imaginação, memória, razão, intuição. Existem outras faculdades mentais. Isso realmente funciona assim. Tudo acontece primeiramente dentro de você. Você não precisa se preocupar em alterar o que está acontecendo fora de você, não importa se é o crescimento de sua conta bancária, ou da saúde de seu corpo que você está buscando. Encontre um raio-x que mostra um diferente você. A conta bancária mostrará uma diferença, um equilíbrio. Haverá um equilíbrio em tudo na vida que estivermos buscando melhorar, mas precisamos mudar e assumir o poder do pensamento. Isso é muito, muito poderoso. Deixe-me compartilhar o que Raymond disse sobre o pensamento. Ele disse: um pensamento é um elemento diverso, embora seja invisível para o estado físico, é uma força real de substância tão real como a luz elétrica, a água, o calor, ou mesmo uma rocha. Somos cercados por um vasto oceano de pensamentos, através do qual nossos pensamentos passam numa luz corrente de eletricidade, ou pequenos raios de luz com ondas musicais, que você pode fotografar o pensamento de um polo para outro polo, completamente ao redor do mundo, muitas vezes em menos de um único segundo. Eu concordo com o que ele disse, que você pode lançar seus pensamentos ao redor do mundo, em vários momentos, em menos de um segundo. Os cientistas nos dizem que o pensamento é comparado com a velocidade da luz, e que nossos pensamentos viajam a uma média de 300.000 km por segundo. É difícil de acreditar, mas um pensamento pode viajar 930.000 vezes mais rápido do que o som da nossa própria voz. Nenhuma outra força ou poder no universo é tão poderosa, ou rápida. É provado cientificamente que a mente é uma bateria elétrica, o maior de todos os elementos já conhecidos. Observe, o pensamento é como um processador de memória de computador. Quando você se concentra, ela funciona rápido. Você pode pensar no que você acha que em última análise produz os resultados da sua vida. Veja, a lei para pensar. Preciso te dizer algo que eu aprendi no decorrer desses anos. Os pensamentos que você pensa e traz para sua mente emocional, instantaneamente são regidos pela lei, e controlam o padrão vibratório de seu corpo, e o seu corpo é uma massa de energia magnética. Verdadeiramente, é. Se você colocar seu corpo na frente de uma televisão infravermelha, em um quarto completamente escuro, você verá uma forma de luz cintilante, e isso é um fato comprovado. Se você pudesse ouvi-lo, seria como uma divertida orquestra. Bem, eu sei que isso parece uma coisa, mas não é uma coisa. O nosso corpo é um dos instrumentos mais magníficos do universo, e você habita em um. E a maneira como você pensa, irá ditar o que o sangue irá fazer. Nós sabemos que nossas ações produzem nossos resultados. Se quisermos mudar nossos resultados, nós temos que mudar nossas ações, e as ações realizadas mudam temporariamente. Mas acreditem em mim, que os pensamentos que você pensa repetidamente, são enviados à sua mente subconsciente, e esses pensamentos vão determinar o que acontece em sua vida. Não há dúvida a respeito disso. Agora, pense nisso por um momento.
Ouvimos muito sobre as atitudes positivas e as atitudes negativas. O pensamento positivo e negativo. Bem, algumas pessoas pensam que devemos lidar com duas forças, isto é, para atrair o bem nós devemos acabar com o mal. Para sempre atrair o bem, devemos acabar com o mal. Mas isso não é verdade. Por exemplo, se estamos com frio não trabalhamos com frio e calor para nos aquecer. Esse é um processo muito simples, estamos falando aqui. É um processo mental. Nós construímos uma fogueira, e nos reunimos em torno desse fogo para apreciarmos o calor que é produzido a partir dele, e aí nos aquecemos. À medida em que acumulamos calor, o frio desaparece, pois o frio é a ausência de calor. Assim como a escuridão é a ausência de luz. Vamos ser luz. Para ficarmos quentes, damos todo o nosso pensamento às coisas que tendem a criar calor, mas ignoramos o frio ao pensar em calor, e produzimos calor. Prosperidade e pobreza não são duas coisas, elas são apenas dois lados de uma coisa, o mesmo. Eles são apenas um poder, corretamente ou mal utilizado. Nós não podemos pensar em abundância, e depois nos preocupamos com as condições desfavoráveis que podem parecer aparentes. Se você quiser mudar os resultados em sua vida, estou apenas trabalhando na premissa de que você obtenha o que precisa de mim. Assistindo esse vídeo agora mesmo. Meus pensamentos certos para sua mente. Leve a sério essa visão geral estou fazendo, nas leis que você está estudando. Huxley estava certo. Ele disse que o único campo do universo que podemos ter certeza é em nós mesmos. É só isso, e todas as coisas vão mudar exteriormente como reflexo do que acontece internamente. Essa pode ser uma grande ideia para você agora mesmo. Estude isso por uma semana, um mês ou um ano, e então volte e deixe-me dizer que estará no estado totalmente diferente. Você escolhe seus pensamentos, e seus pensamentos criam sua vida. Você realmente pensa muito, não tenha dúvida disso. Aqui é Bob Proctor. Obrigado.